Você pode começar. Boa noite. Bom, primeiramente, uma boa noite para todos, porque eu acho que ainda não pude falar com todos, né? Eu vou tomar uma liberdade de pedir a quem não estiver com a câmera aberta, se puder fazer isso. Eu gosto muito de falar olhando para as pessoas, né? Para olhando. Eu sinto muita falta da presença mesmo, né? Das reuniões presenciais, porque eu gosto muito de estar falando assim, junto com o povo. Então, graças a Deus, essa ferramenta aí, que eu quero parabenizar vocês, que vocês estão trabalhando com uma ótima ferramenta, que é o Zoom, permite a gente interagir bem e fazer isso, né? A gente sente um pouco a presença de vocês. E falar que essa coisa aí que ele está falando aí é exagero, não é exatamente assim, mas não adianta, né? Eu daí já conheço. Mas a admiração é recíproca, tá, gente? Quando ele fala que me admira, eu que o admiro. Mas vamos lá. Nós vamos conversar um pouquinho, então, do capítulo que nos foi sugerido. É o capítulo de número 11, a parte segunda lá do Livro dos Espíritos, capítulo 11, que trata dos 3 reinos. Mas eu gostaria de falar, ainda que rapidamente, o seguinte: vocês lembram que dia é hoje? 18 de abril. Dia do Espírito. Meu Deus. 165 anos. 164. 164. 164. Estou roubando um. Está aumentando um pouquinho. Vocês já imaginaram o que é isso? Nós estamos hoje num dia muito especial, 164 anos da fundação do Espiritismo, que coincide com o lançamento do livro, que é a base do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, todo mundo sabe. Então, gente, é um prazerão para mim poder hoje terminar a noite aí falando um pouquinho, né, desse livro fantástico, que é o Livro dos Espíritos. Mas a gente não pode falar do Livro dos Espíritos, que aí vira quantos seminários, né? Então, nós vamos pegar o que foi pedido. Mas só lembrar dessa gratidão que a gente tem que ter, porque, olha, no mundo que nós estamos, com os desafios que estamos atravessando, uma das coisas mais urgentes hoje é o sujeito encontrar o sentido da vida. Afinal de contas, para que estou aqui? Por que nós estamos passando por todas essas dificuldades? E não tem nenhum livro que responde melhor isso que o Livro dos Espíritos. Porque ele é totalmente, diríamos assim, essencialmente filosófico. Ele trata da filosofia espírita. E a filosofia tem essa finalidade. As melhores tentam explicar quem somos, de onde viemos, para onde vamos e qual a finalidade de estarmos aqui. Nós estamos aqui para quê? Não é por quê, é para quê. Mas não vamos nos perder por aí, não. Então, vamos ao ponto. Só para ver como esse livro é precioso. Kardec, sempre o Kardec, que foi um cientista, quanto mais a gente começa a estudar mais Kardec, mais a gente percebe. Kardec tinha um método científico, nós estamos lá pesquisando esse negócio, vendo como esse realmente é um ponto fora da curva mesmo, esse homem. Ele botou na questão 585 o seguinte: que pensais da divisão da natureza em 3 reinos? Ou melhor, em 2 classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? É uma pergunta. Segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? Aí os espíritos responderam: todas são boas conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há, evidentemente, 4 graus. Então, os espíritos concordaram que você pode, sim, dizer que nós temos o reino mineral, o vegetal, o animal
e um quarto que a gente chama de hominal. Eles não usaram a expressão. Mas é bom a gente saber disso. Quando eu falar reino hominal, eu estou baseado numa informação dos espíritos. Eles admitiram que seria válido, tá? Eles colocaram bem claro, do ponto de vista moral, eles admitiram que é válido a gente falar nos quatro. Tá? Vou repetir. Mineral, vegetal, animal e hominal. Do ponto de vista material, como eles falaram aqui, claramente disso, do ponto de vista material, existem dois tipos de seres, os orgânicos e os chamados inorgânicos, que é o que vem lá da nossa ciência. Então, o ponto principal, por enquanto, seria isso, né? Mas aí Kardec vai numa nota embaixo lembrar o seguinte: a matéria inerte que constitui o reino mineral. Então, ele vai lembrar que no reino mineral nós temos a matéria inerte, né? Que só tem em si uma força mecânica. Quando fala inerte, a pessoa pode achar uma coisa que não é verdadeira. Quando você olha uma pedra, ela não está inerte tanto quanto você pensa. Ela não tem movimento, tá certo? Mas ela é constituída de átomos. Então, se nós olharmos tudo que nos cerca, nada realmente está parado. Entender isso. Tudo está numa vibração contínua. O universo inteiro é vibração. Porque tudo que nos cerca, que você possa imaginar, é constituído de átomos. E os átomos, como nós sabemos, estão em contínuo movimento. Então, quando você vê uma cadeira e você senta na cadeira, se você largar ela lá 3 dias, 10 dias, 15 dias, um mês, depois você voltar, ela está lá direitinho. A não ser que haja alguma outra ação mecânica sobre ela, um vento ou coisa do tipo, ela vai estar lá, do mesmo jeito. Mas acreditem, ela não é a mesma cadeira. Ela não é a mesma cadeira. Ela está se deteriorando de uma forma tão sutil que você só veria esse efeito daqui a quantos anos? Mas você vai ver o plástico dela, se for o plástico, se degradar. Você vai ver a matéria da qual ela se constituir gradativamente, tomando mudanças. Isso é inevitável. Então, a palavra inerte precisa ser entendida de uma forma um tanto relativa. Tá? Mas, realmente, o reino mineral é isso. Agora, nós vamos ter que avançar, porque nós vamos falar do princípio inteligente, mas deixa uma coisa em cada lugar. Então, Kardec vai falar que o reino mineral, nós temos a matéria inerte, onde nós teríamos a força mecânica. Aí ele vai falar assim, as plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Então, Kardec, na linguagem da época, ele já enxergava isso. Já há ali uma distinção. As plantas têm em comum com o reino mineral a questão da matéria inerte. Inerte dessa forma que a gente está falando agora. Mas você denuncia vitalidade, movimento, uma série de coisas. Por incrível que pareça, é uma das definições mais difíceis que a ciência tem, é de definir o que é vida. Porque ela entra no aspecto filosófico. Dependendo do que você conceituar como o que é vida, você pode justificar o aborto, você pode justificar a eutanásia. Aparentemente, não há nada tão simples como você vê um vegetal vivo e um vegetal morto. Qualquer pessoa que pega um alface que está lá viçosa no canteiro, ainda mais depois que você deu uma regadinha nela, ela está assim, toda viçosa, né? Você retira essa alface, ainda de imediato você sente aquele vício. Se você deixá-la
sob uma pia ali por um tempo, quando você volta, o que você sente? Algo deixou de existir. Isso é o que a gente pode chamar de vitalidade. Mas que depois que você gosta do assunto magnetismo, você vê que isso tudo está ligado a uma coisa chamada magnetismo. O magnetismo começa lá no mineral, tanto que você tem o ímã, né? Nosso ímã mais comum, ele é do campo mineral, tá certo? Quando você entra nesse outro campo, que é o vegetal, você vê algo mais. Já não é uma simples atração, não é uma simples coesão molecular. Você começa a ver algo mais, você começa a ver a chamada vitalidade. É isso que Kardec colocou aqui. Se a gente for entrar muito aqui, a gente não sai dessa primeira questão. Então, deixa eu andar, depois, se precisar, a gente volta. Depois ele fala, os animais também compostos matéria inerte, igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva limitada. Olha que coisa interessante. Então, você vê a graduação, né, que vai acontecendo. Mineral, a matéria inerte dentro disso que a gente falou, constituída de átomos, depois isso reunido dentro de certas condições, formando a célula, lá no campo vegetal, aí já é uma coisa extremamente mais complexa, né? E depois você vai ver um outro tipo de célula ainda mais complexo num outro reino, que é o animal. Do ponto de vista biológico, nós poderíamos dizer que nós somos animais, nós somos do reino animal. Mas os próprios espíritos concordaram que seria válido você dizer que nós somos, né, do reino hominal, mas não negar que, biologicamente, somos do reino animal. Tanto que a medicina, tem aqui um doutor aí que pode me puxar a orelha se eu falar besteira, ela testa uma série de medicamentos, uma série de providências com os ratos. Não é? Por quê? Depois foram descobrir, muitos anos depois, com o genoma, que os ratos eles estão mais perto do homem do que se supunha. Mais perto do homem do que se supunha. Não foi por acaso que eles viram no rato essa possibilidade. Então, por quê? Porque é possível, sim, porque do ponto de vista orgânico, nós somos desse reino. Aí ele fala, o homem, tendo tudo que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes. Aí ele vai fazer uma distinção. Ele vai falar que enquanto você tem no campo animal uma inteligência limitada, ele diz que no homem a inteligência é especial, ela é indefinida. Depois, em outras perguntas e respostas, e também Kardec fazendo algumas considerações, vocês vão ler o texto todo, não vai dar para fazer isso aqui, vocês vão ver e lembrar coisas interessantes. Por exemplo, o João de Barro. O João de Barro ele faz da casa dele, não faz? Todo mundo aqui sabe. É uma engenharia fantástica. Aí você diz, ele é inteligente. Não, o João de Barro, de 2000 anos atrás, faz a casa dele igualzinha de hoje. A não ser que no habitat ele não tenha o mesmo material. Mas se ele tiver o mesmo material, ele faz igualzinho. Ele não faz uma casa diferenciada, igual a gente, que saiu de lá de 2000 anos. Olha as nossas casas de hoje, os materiais que a gente desenvolveu. Ele vai sempre repetir. Mas o bacana é que ele faz logo uma pergunta seguinte. Tem as plantas consciência de que existem? Olha o que Kardec perguntou logo depois. A planta tem consciência de que ela existe? Eles disseram não. Pois que não pensam. Só tem vida orgânica. Mas eu aqui gostaria de abrir um parênteses, porque a gente precisa
eu tenho essa liberdade de botar meus pontos de vista. Quem não quiser concordar, não é obrigado. Eu gosto muito da posição de Kardec, quando ele fala que a doutrina espírita tem tríplice aspecto, né? Não é que ele fala bem assim, não, tá? Porque o aspecto religioso foi mais uma forma da gente. Ele fala que é uma filosofia de consequências morais, que entra na parte religiosa, mas ele fala que nós deveríamos estar atentos para o que a ciência falar. Porque se a ciência disser em qualquer tempo algo que entra em contradição com a doutrina espírita, quem tem que mudar é a doutrina espírita. Nós não queremos mais criar um sistema filosófico, muito menos dogmático. Nós queremos a verdade. Então, eu penso que os espíritos, eles trouxeram as coisas de forma gradativa. Eles não podiam dizer tudo na época, e não disseram tudo ainda, e nem sei se vai ser possível. Só para a gente ter uma ideia. O que no tempo de Kardec se sabia sobre a matéria? O que se passou a saber na virada do século XIX para o século XX com Einstein e com a quântica? O que nós sabemos hoje em 2021? O que nós vamos saber no ano 3000 aqui na Terra? Ou vocês têm dúvida que o ano 3000 vai acontecer? Eu não tenho dúvida nenhuma. E no ano 5000? E no ano 100.000? No ano 200.000? Vocês acham que nós temos tudo já? Então, é claro que a coisa é progressiva. Olha, os estudiosos, mais adiante, teve um deles que, fazendo experiências, aparentemente por acaso, com plantas, ele percebeu uma coisa fantástica. Já que o aparelho que ele usava para medir se o homem mentia ou não mentia foi frustrada a experiência, o detector de mentiras, porque chegou à conclusão seguinte: tem um tipo de indivíduo, que é o chamado psicopata, ele engana esse aparelho. Ele fala com tamanha convicção uma coisa, ele nega com tamanha certeza que o aparelho não capta nada de incongruência. Então, se você pegar um indivíduo igual qualquer um de nós aqui, supostamente, que tem uma base moral já constituída e tal, se cometer um crime, infelizmente, esperamos que não, a gente tem uma coisa chamada consciência que agita muito. Então, vocês pegam um detector de mentira, você pode conseguir pegar quando o cara entra em contradição. Mas se você pegar um psicopata, não. Então, foi uma decepção abandonar a experiência. Aí ele, decepcionado, resolveu botar uns eletrodos num vegetal lá da casa dele. Quando ele pegou uma tesoura na intenção de ir lá tirar um pedaço de uma folha, o eletrodo estava funcionando como se fosse um eletrocardiograma. Simplesmente, o pulso que estava dando fez assim. Uma coisa absurda. Ó, as pesquisas, se continuarem, vão provar, pelos poucos rudimentos que já tem, que a planta sabe antecipadamente que você vai agredi-la e ela pode desmaiar. Tem um colapso. E isso medido por gráficos. O que nós vamos saber disso lá no futuro? Então, você fala assim, então os espíritos erraram. Não, eles colocaram as coisas dentro de um limite. E nós é que vamos avançando. Tá? Mas vamos lá. Experimentam sensações, sofrem quando as mutilam? Aí eles respondem, recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Percepção, se você pegar a palavra percepção, você está entrando lá num nível de psiquismo muito lá na frente. Realmente, se você querer isso na planta, não é possível.
consequentemente, não tem a sensação da dor, até porque não tem, ainda que materialmente falando, um aparelho sensório como nós temos. Como é que é a constituição de um animal, ainda que seja um inferior para o superior, a nível cerebral? E o que é que nós vamos falar na planta em relação a isso? Então, os espíritos colocam com poucas palavras as coisas, que não podem ficar detalhando, se cada uma das perguntas eles abrirem, viraria o quê? Quantos compêndios seria um livro dos espíritos? Então, eles botam só assim. A gente costuma dizer que o livro dos espíritos é a constituição do espiritismo. Você tem a constituição. Você tem os princípios básicos. Tá? A partir daí, você tem que ter várias obras que vão detalhar isso aí. Uma outra coisa que eu vou chamar a atenção de vocês, tá? Eles vão fazer uma pergunta que talvez alguém já fez essa pergunta alguma vez. Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres? A resposta: tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas. Como os animais, sempre animais. E os homens, sempre homens. Quando você começa a dar tratos da bola com isso, você começa a pensar o seguinte: quer dizer, o princípio inteligente, que a gente não apresentou ainda, mas eu vou ter que avançar aqui por causa do tempo, o princípio inteligente, ele se ensaia na natureza. Nós vamos ver mais adiante isso aqui. Ele começa no mineral, essa dúvida sempre existiu, vai continuar existindo, mas quem aceitar André Luiz é só ler Evolução em Dois Mundos e lá para André Luiz não há dúvida. O princípio inteligente, ele se ensaia no que nós conseguimos entender a partir do reino mineral. Mas aonde realmente começa, a gente não sabe, porque se você entrar no átomo, nas partículas subatômicas, você vai chegar aonde? Ninguém sabe. Então, a gente começa do átomo, por uma necessidade, até intelectual, porque não dá para ir lá nas origens, realmente não dá. Então, a gente fala que começa no átomo, né? Mas, na verdade, o átomo já é uma organização muito complexa. Tá certo? Então, o princípio inteligente está lá no reino mineral, tá certo? Ele vai fazer toda a evolução possível lá, que basicamente é o quê? É o que você poderia chamar de vibração e coesão molecular. Ele vai aprender isso ali. Quando ele aprende isso, ele vai para um outro campo, que aí já é estruturar uma célula, uma coisa extremamente mais complexa. Mas sempre a base é a mesma, que a gente já colocou aqui. Aí, você pensa assim, espera lá, se o princípio inteligente evolui do mineral para as plantas, como é que se dá isso? Ninguém sabe. Nós temos as plantas mais primitivas aqui. Nós sabemos que nós temos um mineral aqui, mas a planta mais primitiva nós temos aqui. E eles estão falando que existem plantas mais avançadas que a nossa em mundos mais avançados, o que parece razoável. Então você começa a pensar, o que é, na verdade, essa migração? Ela tem que trabalhar com um sistema totalmente aberto. Quer dizer, você sai do mineral aqui, evolui no mineral até não sei aonde, quando você vai para o vegetal, você começa em alguma coisa muito rudimentar, passa por aqui e vai até onde precisar. Quando você vai entrar no animal, você não pode mais vir na Terra, porque os animais pré-históricos e tudo mais já não tem mais, você vai lá não sei para onde. Mas quando você chega no chimpanzé, o salto do chimpanzé para o reino hominal não se dá na Terra. Você tem algumas notícias dos hominídeos.
os homens primitivos. O- o- Aonde que está isso realmente hoje? Hoje nós temos notícia pelos fósseis. Então, você começa a perceber que é um sistema extremamente aberto. A evolução em dois mundos não é só no sentido de mundo espiritual, não, porque transita por lá. Mas tem que ser um sistema aberto que trabalha com o universo. Você tem mundos que estão nos primeiros estágios da evolução e tem mundos que estão terminando. É uma lei universal. Leomar, tem uma pergunta aqui. Posso fazer? Claro. Nada isso. Primeiro, uma colocação que não existe elo perdido de um reino para outro, né? Como não existe, não se encontrou também o elo de coisa entre os hominídeos com o reino nominal. Mas a Larissa pergunta o seguinte: no plano espiritual, as plantas são mais perfeitas, mas são sempre plantas. Homens, sempre homens. Mas para os que buscam a Deus, buscam a reforma íntima. O próximo passo seria a transformação do reino nominal no reino angelical, com o homem livre da influência da matéria? Numa escala, se a gente fizer uma evolução anímica mais completa, a gente pega lá Deus, o elemento espiritual e o elemento material. Tá? Do elemento espiritual, você chega num primeiro passo, tudo muito... São sistemas, como Kardec falou. Você pode montar um sistema, mais ou menos lógico. A verdade, ninguém sabe. A gente vai usando a lógica tanto quanto possível. Então, você sai do elemento espiritual para o princípio inteligente, você tem que ter do elemento material algo correspondente, ao fluido cósmico universal. Aí você começa a entender que só existe fluido cósmico universal porque Deus resolveu criar o espírito perfectivo e não perfeito. Então, ele precisou criar um sistema material didático para ele fazer essa evolução. Então, ele vai fazendo. Ele pega aqui, o primeiro passo dele para nós seria no mineral, que chega do outro lado aqui, né? Você tem um princípio inteligente aqui, ele precisa aprender vibração e coesão, ele vai para um sistema chamado mineral. Quando ele vai dar um passo mais adiante, que é sensibilidade, ele vem para um outro campo, que é o vegetal. Quando ele vai dar um passo mais avançado, que é instinto e essa inteligência rudimentar, ele vai para o campo animal. Quando ele vai para uma coisa mais avançada, que é razão e consciência de si mesmo e consciência de Deus, ele entra no nominal. E quando ele vai numa coisa mais avançada, que é o espírito puro, aí eu não sei dizer para você o que é. Não sei para onde ele vai. Qual é a correspondência? Não sei. Não sei se responde. Vamos lá? Então, depois perguntas são ótimas, tá? Se eu não respondi, não atendeu, volta. A Larissa colocou aqui que, então, somos rascunhos. O André Luiz, ele tem, se você for ler nas entrelinhas, ele fala o seguinte, quando você faz as contas, lá no Evolução em Dois Mundos, é a pena que eu não peguei esse troço agora à tarde, precisaria pegar lá na biblioteca minha lá, biblioteca não, minha estantezinha sem vergonha lá, o Evolução em Dois Mundos, ele é todo rabiscado. Ele fala o seguinte, que do protoplasma, que é para onde a gente pode mais ou menos imaginar as coisas, do protoplasma até o reino nominal, tá certo? O homem não é o homem, o princípio inteligente leva algo em torno de 1,5 bilhão de anos. Tá certo? Então, se você pegar a Terra tem 4,5 bilhões de anos em números redondos. Tá? Em números redondos, a Terra para sair da nebulosa, da incandescência inicial, até nesse nível que está hoje, essa coisa linda, maravilhosa que somos nós aqui respirando, com o Covid junto, inclusive, são 4,5 bilhões de anos. Só que o André Luiz vai falar que, para chegar no nível de receber o protoplasma, foram precisos 3 bilhões. Então, qualquer coisa que você imagina um pouco mais avançado é de 1,5 bilhão para cá. Então, você teria 1,5 bilhão em termos redondos,
para imaginar algo que sai lá dessa coisa muito primitiva, da ameba, ou do protoplasma, qualquer coisa que você queira colocar como coisa primitiva, até chegar no campo da razão. Só que ele diz que do campo da razão, que é o nosso campo, para a angelitude, o número de anos vai ser bem maior. Então, se a gente tem pressa de ficar bem evangelizado, está na hora de dar uma parada para pensar. Por que a gente não consegue ler o Evangelho e não consegue aplicar? Nós vamos precisar de quantos bilhões de anos para aplicar integralmente? Então eu vou para a galera, não vou fazer nada. Não, se você não fizer nada, você vai postergando. Tem que fazer. Mas não adianta achar que vai dar saltos. Saltos não vai dar. Então, voltando, André Luiz fala que a diferença dessa coisa primitiva lá até a razão, 1,5 bilhão, e do hominal até a angelitude, que agora aí nós vamos botar mais uma espécie de reino, né? Se nós admitimos o hominal, agora nós vamos admitir um outro, angelical, se nós quiséssemos botar esse nome. Do hominal para o angelical, no sentido de espírito puro, seria bem maior que 1,5 bilhão de anos, segundo André Luiz, é só conferir, está lá no Evolução em 2000. É isso. Eu não sei se esse assunto agrada, não, que ele começa a ficar meio chato, né? Você começa a ficar assim, eita, mas pelo amor de Deus. Né? Ele começa a ficar meio chato. Agradável, Gilmar. Olha uma pergunta interessante. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Os espíritos, muito inteligentemente, dizem, ainda aí há um sistema. Ou seja, nós não conseguimos raciocinar sem criar sistemas, elaborar sistemas. Sistemas mais inteligentes, menos inteligentes, mas vamos assim. Como é que nós concebimos a vida na Terra olhando para o sistema aristotélico? A Terra como centro de tudo. Hoje nós já chegamos à conclusão que não é centro de nada. Mas o que nós vamos enxergar daqui a 200.000 anos, senhores? Nós vamos ter a pretensão de achar que já sabemos tudo? O que nós vamos estar enxergando? Eu estou falando de 200.000 anos, não estou falando de 1 bilhão de anos, não. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Ainda aí há um sistema. Aí ele quer dizer o seguinte, você está precisando, para elaborar seu raciocínio, fechar um circuito de ideias, você precisa elaborar um sistema. Mais ou menos racional, lógico, você precisa. Logo, tem limitação. Qualquer sistema tem limitação. É verdade que, na maioria dos animais, domina o instinto. Mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? Olha o que os espíritos estão falando. Aí você que tem cachorro em casa, que dá para ver bem de perto um animal superior. Porque os animais superiores que a gente tem mais perto da gente é o quê? É o cavalo, o elefante. Aqui no Brasil a gente não tem. O mais perto para você observar é o cachorro. Quem tiver macaco também pode. Mas provavelmente o mais fácil da gente analisar dos animais superiores é o cachorro. E você tem um animalzinho que de vez em quando está na sua casa dando umas passeadas, chamado barata. Se você olhar uma barata e um cachorro, você vê quanto de evolução. Estou falando do ponto de vista físico. Olha o que é um organismo de uma barata e de um cachorro. E um vírus. E vai por aí. Então, ele diz o seguinte, não vês que muitos homens... Você tem hora que você consegue ver que o seu cachorro parece que tem vontade? Quem tem cachorro pode dizer isso.
Os estudiosos já chegaram à conclusão que as emoções básicas do ser humano, elas são realmente criadas por Deus, porque elas estão presentes, inclusive, no reino animal. É o Marta. Medo, alegria, raiva, tristeza e amor. Se você tiver cachorro, você dá para você perceber que ele sente medo? Dá para perceber que tem hora que ele está com alegria? Dá para perceber que tem hora que ele está com raiva? Dá para perceber que tem hora que ele está com tristeza? E dá para perceber que tem hora que ele está todo cheio de amor, todo amoroso? Será que não tem nada ali? É só matéria? E aí vem uma pergunta lá na frente. Esse princípio inteligente que está aí, ele sobrevive? Ou ele desagrega? É claro que ele sobrevive, né? Vamos ver mais alguma pergunta. Ele pergunta se os animais têm alguma linguagem. Olha o que Kardec andou perguntando para os espíritos. Se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Então, você nunca vai ver um cachorro, por mais inteligente, nem mesmo uma coisa, conversando com você. Bom dia, boa tarde, como é que foi hoje? Não, isso não vai acontecer, não. Mas que tem uma linguagem, tem. E entre eles existe uma linguagem. E o que é mais curioso, tem homem que consegue entrar na linguagem dos animais. Consegue chegar, deixar um leão pular no colo dele ou pular em cima dele sem nenhum temor, porque o leão não vai fazer nada com ele. Que diabo de linguagem é essa? Quem se arriscaria a ficar diante de um leão solto? Esse cara aprendeu a linguagem. Por que o cara consegue, algum cara consegue conversar com as cobras? Que é uma coisa que a gente já tem aquela. E por que a cobra não faz nada com ele? E assim por diante. Até jacaré, crocodilo, e vai por aí afora. Tem os animais alguma linguagem? Se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Mas meio, porém, de se comunicar entre si tem. E eles se comunicam. E agora os behavioristas, os estudiosos, com essas aparelhagens eletrônicas, hoje, a coisa está ficando bacana, porque você pode pegar, capturar um desses animais, colocar sensores nele, colocar câmeras, colocar o diabo a 4 e soltá-lo na natureza e ficar monitorando. E aí você descobre coisas que jamais o homem conseguiria saber da intimidade dos animais, monitorando 24 horas. Você consegue hoje botar uma planta germinando, da hora que ela germina até que ela está lá em cima, você pode fotografá-la segundo a segundo, sei lá. Pode ver tudo. Porque antes era impossível. Então, gente, vem muita informação aí. Vem muita informação. Então, ele sabe que os golfinhos, que são animais inteligentíssimos, inclusive, eles têm códigos, eles se comunicam. Tá? Meio, porém, de se comunicar entre si tem. Dizem uns aos outros muito mais coisa do que imaginais. Os espíritos responderam isso para Kardec. Eles dizem mais coisa do que você imagina. Agora nós estamos tentando ver se a gente consegue saber o que é.
Mas essa mesma linguagem de que dispõe é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Mas eles chegaram a admitir que eles têm ideias. Gente, ó, tem um treco para vir aí que eu não sei o tamanho. Eu não sei o tamanho. Não sei. Os behavioristas já sabem hoje o seguinte: você tem a macaca megera e a macaca mãezona. A macaca da mesma espécie, tudo igual, na mesma tribo, a megera tem a cria e come as próprias crias. A megera. A mãezona acolhe e, se tiver um excepcional, como já foi provado pela Jane Goodall, uma naturalista inglesa fantástica, ela, na hora de mandar ele embora, porque ele agora já é adulto, vai embora, vai cuidar da sua vida, porque o animal é assim. Está vindo outra ninhada, agora você vai embora, se vira. Mas como ele é excepcional, ela permite que ele mame numa das tetas dela, disputando com os irmãozinhos menores. Como se ela soubesse que ele é um excepcional. Como é que ela sabe disso? E a experiência da Jane Goodall, que marcou o resto da vida quando eu vi esse documentário, quando a macaca mãe morre, ele entra em depressão e morre dias depois. Chegou-se à conclusão que existe depressão no mundo animal. Gente, é um negócio complicado. Isso aí é muito maior do que a gente pensa. A minha tia era fazendeira. Ela disse que teve uma noite que ela não dormiu, porque uma vaca na fazenda dela perdeu a cria e ficou chorando a noite inteira. E o choro da vaca era tão angustiante que ela não conseguiu dormir. Ela quis lá saber se eu aceitava, se eu não aceitava. Ela falou assim, ela estava chorando. Durma-se com um barulho desse. Olha, se for andar aqui, tem muita coisa. Deixa eu ver se eu termino por causa do horário. Eu só queria remeter vocês ao ápice disso tudo, já que o tempo é curto, que é a 607. Tá? Então, agora eu passei, fui lá na frente. Tá? Disseste que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Agora está falando do espírito humano. Resposta: numa série de existências que precedem um período a que chamais humanidade. Kardec emenda outra pergunta, 607A. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? É uma pergunta. Aí eles respondem. Já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, é aquilo que a gente já falou tanto aqui, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco. Eu vejo pessoas perguntando o seguinte, onde é que há de individualidade? Eu não sei aonde está, não, tá? Mas que no cachorro já está, não tem a menor dúvida. Algo me faz crer que até as baratas, tá? Algo me faz crer.
é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco. Então, se individualiza pouco a pouco, se tem uma... Quando é que é coletivo e quando é que individualiza? Eis uma pergunta que vocês não me fazem, porque eu não sei responder. Se vocês me fizerem, eu vou devolver. Eu quero que vocês me ajudem. Eu não sei. Eu só sei tratar disso no filosófico, como está aqui. A gente sabe que eles falaram isso. Há uma coisa que é coletiva e que, a partir de um certo momento, deixa de ser coletiva. Tá? É individualizado. É que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Eu já vi gente negando essa forma de explicar que o André Luiz coloca mais detalhadamente na Evolução em Dois Mundos, e eu vejo que só se o meu livro dos Espíritos é diferente dessa pessoa. Para mim está claro aqui. Ele está falando que o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Ele está dizendo que o princípio inteligente se ensaia lá nos reinos inferiores, chega a um ponto de individualidade, antes de chegar na razão. Quando ele entra na razão, ele adquire novas possibilidades, mas ele tem essa conexão. Por quê? Porque, na verdade, os animais, as plantas e toda a natureza, nós fazemos parte dela e elas estão todas encadeadas, não são separadas. Não são separadas. Entra, então, no período de humanização, começando a ter consciência do seu futuro. Animal não tem consciência de futuro. Animal não tem. Nós temos. E é por isso que a gente tem ansiedade. Capacidade de distinguir o bem do mal. O animal não sabe. Você não pode cobrar isso dele. E a responsabilidade dos seus atos por consequência. Por isso que eles vão dizer num outro lugar aqui que os animais não passam pela expiação, porque eles não têm consciência. Mas a dor auxílio que o André Luiz fala, também eles não vivem, mas a dor evolução eles vivem. As plantas passam pela dor evolução. Os animais passam pela dor evolução. Agora, diferentemente deles, nós temos a dor evolução, a dor auxílio e a dor expiação, segundo André Luiz no livro Ação e Reação. Gente, 19h54, acho que está na hora de parar. Se tiver alguém para fazer alguma pergunta, alguma colocação, nós temos oportunidade agora. Daí, fala. Só queria aproveitar essa deixa aí que o Leomar trouxe e falar de consciência. O animal ele não tem consciência da finitude, né? Isso é uma característica básica que nos diferencia enquanto humanos. E por nós termos essa consciência de que nós vamos capitular, vamos falecer, isso nos traz a ansiedade, né? Então, achei muito interessante aí a forma dele abordar e me ver aí que eu estava vendo uma palestra, estudando sobre esse tema, e o palestrante falou justamente sobre isso. Ele vive no determinismo e ele não tem essa noção que nós temos que, a qualquer momento, nós vamos retornar para a vida espiritual. Era isso só que eu queria comentar. Pior que a gente sabe, mas a gente não vê Beleza. se acontecer isso, né? Vamos lá, Irineu. Daí, Fala, Irineu.
Eu queria que o Eliomar comentasse a 610. É a última aqui desse bloco. Ok. Ter-se-ão enganado os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação? Resposta: não. Mas a questão não fora desenvolvida. Demais, há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Aí eles dão mais um atributo de quando o princípio inteligente chega no campo da razão. Além de ter consciência de si, de ter consciência da sua finitude do ponto de vista material, de ter o senso gradativo de bem e mal, que esse também não é tão rápido, mas ele vai se estabelecendo, né? De ter a capacidade de tudo que faz, sempre poder fazer melhor, né? A inteligência dele realmente se expande. É o dos reinos o único capaz de conceber a ideia de Deus. Então, ele está dizendo que a espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Então, quer dizer, o princípio inteligente só chega à consciência de Deus quando ele entra no campo da humanização, que é o espírito propriamente. Mas isso não invalida tudo que eles disseram anteriormente. Eles só estão dizendo que é nessa fase e não nas anteriores. Por isso que o Livro dos Espíritos ele precisa ser estudado com muito cuidado. Porque se a pessoa pegar e recortar uma frase e não colocá-la dentro de um contexto, você sai afirmando até o contrário do que deveria. E é isso que acontece. Eu estou com um advogado aqui, dentre outros, o Mário. O Mário sabe disso. Se você pegar uma declaração de um indivíduo e recortar só um pedacinho, você pode fazê-lo afirmar o contrário do que ele quis dizer. Porque exatamente na contra-argumentação há um momento em que ele faz um jogo de palavras que, se você recortar ali, ele diz o contrário. Mas se você pega o contexto inteiro, você diz, não, ele estava afirmando que isso, tarará, tarará, mas que... Então, se nós não fizermos o estudo do Livro dos Espíritos com essa mente mais aberta, nós vamos achar em momentos que ele é contraditório. Guardado as devidas proporções, é por isso que você tem as instâncias no direito. Eliomar, eu achei interessante a sua abordagem sobre isso aí, e é muito comum as pessoas falarem assim, Deus continua criando espíritos, né? E aí, no Livro dos Espíritos, ele deixa em aberto isso. Nessa questão, quando ele fala que nada na natureza é criado à toa, né? Leva realmente a confirmar que o espírito ele dorme no vegetal, dorme no mineral, sente no vegetal, agita-se no animal e pensa no homem. Ou acorda no homem. Ou acorda no homem. Ou acorda no homem. Que é uma figura poética, né? Então, o que acontece? Bacana você ter falado isso, porque tem gente que diz o seguinte, olha, a teoria da evolução de um lado e o Big Bang, ou algo parecido do outro, desmente a ideia de Deus. Desmente coisice nenhuma. Desmente se o seu sistema for desse tamanhozinho, assim. Ó. Se você tiver um sistema aberto, não desmente coisa nenhuma. Que diferença faz dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas fazendo toda a carreira evolutiva até chegar no homem propriamente, ou criá-lo pronto no homem? Qual a diferença? O que a ciência faz não é tirar a ideia de Deus, é tirar a nossa ingenuidade.
e mostrar de uma forma mais clara como é que ele fez. Se você chegar à teoria do Big Bang e não mais dos 6 dias da criação lá da Gênese mosaica, se você colocar a lente adequada naqueles 6 dias, na simbologia, você pegar com a ciência, você vai ver que é uma simbologia. 6 dias astronômicos, e não 6 dias de 24 horas. Por isso que a doutrina, eu acho ela fantástica, porque ela casa com a ciência. Né? Ela casa. A ciência não é nossa inimiga, ela é nossa aliada. Aí Kardec compreendeu tão bem isso que quando ele escreve o 3º livro, ele diz Aliança da Ciência e da Religião, ou com a religião, se você quiser. Aliança. Aí ele chega mais longe e diz o seguinte, se em qualquer momento a ciência ou a religião entrarem em conflito, um dos dois está errado. Ele fala com toda segurança. Alguém está interpretando errado, porque o Criador é o mesmo. Ele não entra em contradição. Por isso que eu acho bacana, a doutrina realmente, ela, sabe? Eliomar, Pois não, se você estou me aqui, Mário. permite, eu estou estudando aí para falar sobre a lei do trabalho, eu ouvi o cara falar na palestra, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar no movimento espírita. Eu gosto muito de filosofia e essa parte da forma como você abordou me tocou bastante. Ele falou que nós temos que entender que Allan Kardec era um camarada muito além do seu tempo. E o Livro dos Espíritos, ele é um livro muito mais de perguntas do que de respostas. E as perguntas que ele fez, muitas delas já traziam as respostas embutidas na própria pergunta. Você vê que ele era um camarada, além de muito preparado, ele também era capcioso, porque ele fez perguntas que chegaram em determinada situação que os espíritos falaram assim, ei, pá, você está querendo saber demais, vamos com calma aí, que vocês não estão preparados para isso. Então, olha só, então a gente tem que ter um pouco de cuidado para a gente não querer oferecer resposta pronta ou fechar questões, mesmo no meio espírita, porque nós ainda estamos aí num caminho aí evolutivo. Sem dúvida. Eu só faria um adendo ao que você falou, que é o seguinte, as pessoas perguntam, as pessoas acreditam que Kardec fez 1018 ou 1019 perguntas, dependendo da versão. Ele não fez. Kardec, ele era tão professor, tão didático, que se ele fizesse uma pergunta a um espírito, o espírito fizesse uma dissertação, ele pegava essa dissertação, para ela não ficar monótona para a maioria de nós, porque nós não gostamos muito de filosofia, ele, como professor, o que ele faz? Ele vai dentro de uma coisa e coloca a pergunta que ele não fez. Ele coloca a pergunta que faz você entender a afirmativa do espírito. Então, ele pode pegar um texto respondido com uma única pergunta e subdividi-lo em várias perguntas. Por quê? Porque ele era, acima de tudo, professor. Aí, quando você começa a estudar a psicologia de Kardec, você fala, que coisa, como é que os espíritos são fantásticos. Precisava ter um cara com alto domínio de filosofia. Então, pegaram o Jean Rus. Se você estudar Jean Rus, quem foi Jean Rus? Eu falo, caramba. E precisava ser atrevido, precisava pagar com a própria vida, como ele pagou. A ousadia de se colocar contra um sistema. Então, Kardec tinha esse batismo aí. Precisava ser um cara intelectualmente muito preparado. Mas tinha que botar esse cara junto de um professor diferente. Botou perto de quem? Pestalozzi. Mas precisava prepará-lo para ele entender o espiritismo de uma maneira diferente, ele precisava ter uma base científica. Botaram ele para estudar com quem? Com os magnetizadores. Mesmer. Ele só não conseguiu conhecer Mesmer porque ele nasceu em 1804 e Mesmer desencarnou em 1815. Mas ele conviveu com os melhores magnetizadores para ele poder avançar
daquilo que ele botou lá na Emancipação da Alma, lá no Livro dos Espíritos. Ele só consegue botar aquela Emancipação da Alma daquele jeito porque ele era muito preparado. Ele conseguiu ver o transe letárgico, cataléptico, sonambúlico, tudo antes de chegar no Espiritismo. Só faltava dar mais um ponto. Então, ele é um cara... É um ponto fora da curva. Tá certo? Domar, nós vamos agradecer para encerrar, depois nós podemos até bater um papinho depois, por causa do horário, e eu vou pedir para o senhor Valmir fazer a nossa prece de encerramento, já agradecendo a sua brilhante exposição. Que isso.